Amém. Bom dia. Amém. Bom Bom dia a dia. todos. Bom dia, irmão Marcelo. Bom Bom dia, dia, irmãos. irmãos Bom e dia a irmãs. todos. Muito bom dia. Feliz por estarmos aqui novamente. Continuarmos aquela mensagem de ontem maravilhosa. Que Deus possa novamente nos dar o Espírito Santo na porção dobrada. Vamos orar? Vamos. Eu faço a primeira oração, o senhor faz a segunda? Sim, sim. Oremos então. Grandioso, eterno Deus, amoroso Pai que estás nos céus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Eu Amém, aqui Pai. estou, Senhor, em unidade de propósito com os meus irmãos, para rogar do alto céu a tua presença no nosso meio, Pai, porque nós viemos aqui para abrir a tua palavra, para buscar de ti o alimento espiritual que nós tanto necessitamos para esse dia e para os nossos tempos. Amém, Ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo na porção dobrada. Nós queremos a tua presença, Senhor, nós necessitamos de ti, queremos andar contigo, queremos trilhar, Senhor, o caminho estreito, o caminho da consagração. Viemos Amém, aqui, Pai, para buscar a nossa santificação diária. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos unja, em especial o irmão Marcelo, que vai falar sobre aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Ó Amém, Pai. Senhor, que ele seja apenas a voz e que o Senhor fale aos nossos corações de forma tremenda e que aqui nós possamos aprender mais e mais de Ti, Senhor. Amém, Pai. O irmão Marcelo, que o Senhor seja com ele, com sua família, abençoe sua casa. E é um servo do Senhor a seu serviço na pregação do Evangelho e da obra nos tempos solenes em que vivemos. E que cada um de nós aqui também, Senhor, sinta a responsabilidade de falar para outros o teu amor, de testemunhar e de sermos homens e mulheres que vão refletir a tua glória aqui nessa terra. E eu Amém, Pai. agradeço por esses momentos que o Senhor tem nos proporcionado. Eu agradeço Amém. pelo tempo de graça que vivemos e nós queremos, Senhor, confiar nas tuas promessas, por isso nós estamos aqui. Amém, Pai. Cada um de nós, acampe os seus anjos também ao nosso redor. É em nome de Jesus que eu peço tudo isso e agradeço. Amém. Amém, Pai. Paizinho querido e Deus amado, nós aprendemos na Tua palavra que aqueles que o Senhor conduziu no passado, levantando-se de madrugada, buscavam a Tua presença e, Senhor Deus, encontraram aquilo que estavam procurando. Encontraram refúgio e fortaleza na íntima comunhão com o Senhor. E nós carecemos muito, Pai. E diante de todo o universo agora, nós confessamos que reconhecemos a nossa debilidade, a nossa insuficiência, Paizinho, e pedimos pela dotação do Teu Espírito para compreendermos, Senhor Deus, a Tua palavra, para ouvirmos o Senhor falar, termos o nosso coração receptivo, Pai. Pedimos que o Teu Santo Espírito opere esta obra que foi prometida de nos conduzir a toda a verdade. Pedimos agora que a Tua palavra possa produzir em nós, Senhor Deus, um aumento da nossa fé, pois escrito está, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Pedimos que a Tua palavra agora venha operar em nós a santificação, pois também está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus orou, Senhor Deus, santifica-nos na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade. Então nos liberta de nossas ideias preconcebidas, nos liberta de ansiedades, Pai, agora neste momento. Liberta, Senhor Deus querido, a nossa mente de qualquer pensamento vago, para que estejamos bem concentrados, meditando na Tua palavra, Pai, para que ela produza, Senhor Deus, essas bênçãos que estão na Tua palavra. Nós agradecemos por tudo que temos feito. E assim como tiveste e andaste com os teus discípulos no caminho de Emaús, ministrando para eles as Escrituras, ministra para nós agora com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Irmão Marcelo, então nós agradecemos a Deus mais uma vez pela providência de enviá-lo
para falar da sua palavra. A voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Irmãos, retornando um pouquinho, nosso Deus, ele trabalha com a repetição, não a vã repetição, né? Porque Jesus condena a vã repetição, mas nós temos 4 evangelhos repetindo as mesmas histórias com óticas e prismas diferentes, porque no processo educativo de estudo, nós devemos muitas vezes repetir a leitura, e hoje nós vamos estar recapitulando um pouquinho de ontem. Nós começamos ontem em 1 Coríntios 10, versos 6 e 11, e hoje nós vamos ler de novo 1 Coríntios 10, 6 e 11, e algumas passagenzinhas de ontem para a gente reiniciar da onde a gente parou. 1 Coríntios 6, 10, 6 diz assim: ora, essas coisas foram como exemplos para nós. Nós falamos ontem que algumas versões está como figura, né? Mas a palavra original no grego é typos, né? Essas coisas foram como um exemplo para nós. Dando um pulinho agora, e indo para o verso 11, diz assim: ora, todas essas coisas aconteceram como exemplos, como figuras, como tipos. Novamente a palavra tipos, né? E com uma miniatura, com uma maquete, assim como eu falei ontem, o cordeiro era um tipo de Jesus, né? Aí Paulo diz que o cordeirinho, o tipo, encontrou o antítipo, que é Jesus. Jesus é um antítipo, né? O templo foi dado para eles, lá em Êxodo 25, verso 8, como um modelo, como um exemplo. Tanto é que no verso 9, no verso 40 de Êxodo 25, Paulo nos diz que Deus orientou Moisés, dizendo: Moisés, faz tudo conforme o modelo. Está lá em Hebreus capítulo 9, onde Paulo chama a atenção que foi tudo dado como um tipo, foi tudo dado como uma maquete, uma miniatura. Então, aqui em 1 Coríntios 10, 11, essas coisas lhes aconteceram. Que coisas? Essas coisas. Toda a narrativa do verso 1 até o verso 10. As rebeliões, as quedas, os 40 anos que eles passaram no deserto, o batismo no mar, o batismo na nuvem. Ele fala no iníciozinho do capítulo 10 aí. Então, as experiências deles foram nos dadas como exemplo. Aí Paulo termina assim, o verso 11. Diz assim: como exemplos, elas estão escritas para nossa admoestação, sobre quem, olhem bem, irmãos, os fins dos séculos está chegando. Então, o povo que deve tomar a palavra de Deus no Antigo Testamento, as experiências de Israel, tudo que está revelado na palavra e nos testemunhos do Espírito de Profecia sobre Israel é aplicável ao povo que está vivendo no final dos tempos. E aí eu li algumas passagens do Espírito de Profecia, vou repetir aqui só 2 só, para a gente não tomar tempo, né? Lá em Medicina e Salvação, página 108, a gente leu: a experiência de Israel contém lições de advertência que o povo de Deus, nos últimos dias, diz Ellen White, precisam estudar de forma especial. E a outra passagemzinha que a gente leu ontem, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 339, diz assim: a Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para esta última geração. Eu até brinquei que muitos não gostam dessa expressão, última geração, né? Mas todos os grandes acontecimentos, ela diz, e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo. O nome disso, eu falei ontem, é tipologia. Nós temos na Bíblia tipologia, soterologia, que é a doutrina da salvação. Tipologia, eu expliquei, são eventos menores apontando para eventos maiores, figuras do Antigo Testamento. Se a gente estudar Apocalipse de uma forma bem profunda, nós vamos perceber que a maioria dos estudiosos chegam à mesma conclusão de que Apocalipse é colocado imagens do Antigo Testamento. João escreveu para um povo que conhecia bem a Bíblia, o povo da Bíblia, como deveríamos ser nós, os adventistas.
Então, ela diz que estão se repetindo na igreja nestes últimos dias. De novo, estão se repetindo na igreja nesses últimos dias. Então, o que aconteceu com eles não é de estranhar. Tudo que a gente vê hoje, né, não é de estranhar. Tanto os ataques que a igreja sofre de grupos de fora, de outras denominações, como o fogo amigo, né? Grupos dissidentes, né? Que nem todos são, porque Satanás trabalha assim na época de Martim Lutero. Ele trouxe os fanáticos, extremistas, e aí toda a obra de Lutero foi jogada no ralo, porque olha o resultado que está dando aí. E hoje nós temos uma voz no mundo, né, que diz assim, principalmente pela igreja mãe, né? Toda divisão é do maligno. Bem, não é bem assim na Bíblia, porque a gente vê que Jesus diz: eu não vim trazer paz, mas espada. Eu vim dividir e não ajuntar. Eu vim separar o pai do filho, a esposa do esposo. Parece estranho, né? Mas Jesus disse na sua oração sacerdotal, em João 17, assim: toda a oração sacerdotal em João 17 está baseada na palavra de Deus. Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou por causa da palavra. Então, por mais que a gente busque paz, a gente busque unidade, a palavra vai dividir. Em João 17, ele diz: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a verdade nunca esteve no trono. Os profetas foram chamados de separatistas, perturbadores de Israel, como Micaías e Elias, né? Traidor, como Jeremias, né? A seita do caminho, seita, como Jesus, João Batista, os apóstolos foram chamados a seita, né? E foram ordenados a ficar quietinhos, não pregarem. Na Idade Média foram chamados os reformadores de hereges, e eu falei ontem que a origem etimológica da palavra herege significa aquele que pensa individualmente, pensa por si mesmo, tem liberdade de consciência. E Roma, a igreja mãe, detesta esse princípio protestante da individualidade. Ontem eu mandei um monte de texto para vocês, né? Lá de Jeremias, Ezequiel, de Amós, botei vários textos aí, Mateus, Romanos, Coríntios, Apocalipse, né? E 1 Pedro 1,17, que tratam não do individualismo, que é egoísmo, da individualidade, como que cada um dará conta de si mesmo pelas suas obras. Então, o dever de esta última geração, estudar por si mesmo. Coloquei um texto para vocês no finalzinho, de que ninguém deve receber nada, nem rejeitar nada, sem antes examinar nas Escrituras e levar a Deus em oração. Lembra que eu citei o exemplo dos bereanos em Atos 17, 11? O apóstolo Paulo que passava a sua sombra, curava os enfermos, levavam lencinhos até Paulo, traziam até os enfermos eram curados. Eles não deram crédito imediato. E eles iam examinar as Escrituras diariamente, com avidez, para ver se as coisas de fato eram assim. E Paulo ficou feliz, não ficou orgulhosamente triste, porque o povo de Deus ia confirmar que o que Paulo estava falando era verdade. E muitos outros rejeitaram, porque vinham os judeus das sinagogas em cima da onde Paulo pregava e dizer que era tudo mentira, difamava Paulo. Irmãos, quando não se tem argumento, repare isso, aprendam isso. Quando não se tem argumento, não se discute o assunto, simplesmente ataca o mensageiro, ataca o caráter dele, faz infâmia, calúnias. Então, nós devemos ir à palavra. E hoje nós vamos repetir essa jornada aí com Israel. Nós vimos Israel no deserto, vimos o povo de Deus na caminhada para entrar na Nova Jerusalém, que é um tipo, eles saíram do Egito, que é um tipo do mundo, da escravidão física. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da escravidão, do pecado agora. Então Jesus está nos tirando do mundo. Então isso é um tipo. E hoje nós vamos continuar, porque eles acabaram não cumprindo o propósito de Deus, né? O povo de Deus, que Deus colocou em uma região em que era uma missão centrípeta,
vamos dizer assim, para o centro. Eles estavam em uma região que o mundo tinha que passar naquele gargalo ali, o mundo tinha que passar bem naquele funilzinho ali, naquele gargalo, e eles iam testemunhar para o mundo. Uma gente saudável, organizada, próspera, uma gente inteligente, conhecedora de luz, mas eles não cumpriram e Deus levou eles para cativeiro. Então, nós sabemos que o reino foi dividido, primeiramente, depois de Salomão com Roboão, em Reino do Sul e Reino do Norte, e que era Israel, o Reino do Norte, com a capital em Samaria, e era Judá, o Reino do Sul, com a capital em Jerusalém. E esses dois reinos separados, um ficou com 10 tribos e meia, né, que foi Israel, a meia tribo de Manassés, e a outra ficou com uma tribo e meia, que era a tribo de Judá, com meia tribo de Manassés. E eles tiveram caminhos diferentes. Israel entrou em apostasia primeiro, né? E logo depois Roboão ficou, depois de Salomão, Roboão ficou com a tribo de Jerusalém e de Judá, e Israel ficou com o Jeroboão, que logo o povo entrou em apostasia. Depois veio Acabe, vocês conhecem a história. E Israel, então, foi levado para cativeiro primeiro pela Síria, no ano 723 a.C. E depois, quase 120 anos depois, Judá, Jerusalém foi invadida no ano 605. Não foi queimada logo, não foi destruída logo nessa primeira invasão, mas foi aí que Daniel e os cativos foram levados para a Babilônia, que entra o livro de Daniel, né? E alguns anos depois, no ano 586, teve um segundo cerco, depois no terceiro cerco, foi totalmente destruída Jerusalém, queimada, foi lavrada como um solo, o templo foi totalmente destruído, e nós conhecemos a história dos jovens fiéis lá, do povo de Deus, testemunhando lá. A menina, lá no reino de Israel, testemunhando na Síria, na casa de Naamã, leproso, general do exército sírio, depois os 4, mas não significa que são só esses que testemunharam. Ali são exemplos, né? Então, o povo de Deus, o fiel remanescente, testemunhou em tempo de muito sofrimento. E Deus deixou uma promessa. Em Jeremias, Deus deixou que duraria 70 anos o cativeiro do povo de Judá, em Babilônia, e que depois Deus puniria. Né? E em outros profetas também, nós vamos dar uma olhadinha hoje em Isaías. Isaías 44, do verso 26 até terminar o capítulo 44, que é no verso 28, 26, 27, 28. E vamos seguir para o capítulo 45, do verso 1 ao 6. Tá bom? Isaías 44, verso 26. Eu vou adiantando aqui para a gente ganhar tempo. Eu já botei na minha telinha aqui. Diz assim: que confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros. Mensageiros de Deus são os profetas. Que digo a Jerusalém, olha o que Deus vai dizer de Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Isaías está falando isso, mas no ano 750, que ele escreveu mais ou menos isso, nem Israel tinha ido para cativeiro para a Síria, no ano 723. Lembra que antes de Cristo vai descendo, 750, 749, 748, 747. Isso foi escrito mais ou menos nos anos 750. Ora, Israel não tinha ido para cativeiro. Judá, Jerusalém, não tinha sido destruída para ser edificada. Ela era habitada. Então, o profeta estava falando de um período depois da destruição de Jerusalém. Então, ele está dizendo: tu serás habitada, as cidades de Judá sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Verso 27. Que digo à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro: é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também de Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Isaías escreveu isso tudo antes de que no ano 605, quase 120 anos depois, Jerusalém foi invadida, os cativos foram levados, e mais 20 e poucos anos depois, Jerusalém foi totalmente destruído, o templo foi destruído. Ele está dizendo: vai ser reedificada, vai novamente ser habitada, e o templo vai ser fundado novamente. Deus, antes
de anunciar a destruição, já estava anunciando a redenção. Deus é muito bom, né, irmãos? E aí no capítulo 45, porque terminou aí o capítulo 44, no 45 começa assim, ele repete, que digo de Ciro, assim diz o Senhor, o seu ungido, Ciro. A palavra ungido aí é Neriá, Messias. Ora, Ciro, o Messias, lembra que a gente está estudando tipologia, um evento menor apontando para um evento maior. Então, Ciro aqui é um libertador, porque o povo não estava no cativeiro em Babilônia. Deus está antecipando aqui profeticamente, claro, não tinha acontecido ainda. Assim diz o Senhor ao seu ungido, verso 1, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Jesus não é aquele que está à mão direita do Pai? Vai vendo aí, que bonitinho. A Bíblia é um álbum de fotos de Jesus, irmãos, para abater as nações diante da sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Irmãos, Ciro nem tinha nascido. É quase 200 anos antes de Ciro nascer, porque Ciro só libertou Jerusalém no ano 535, quando caiu Babilônia, lá em Belsazar, no capítulo 5. Veio Dario, que era, lembra a união dos medos e persas? O primeiro reino, a cabeça Babilônia, a cabeça de ouro. Daniel, no capítulo 2, interpretando o sonho da estátua, ele não disse para Nabucodonosor, depois de ti virá um outro reino? Então, lá no capítulo 5, Daniel se cumpre. Naquela noite de orgia, de danças, de músicas, de bebedeira e idolatria, é dito para Belsazar que o reino passou dele e foi dado aos medos e persas. Os medos e persas se uniram, Dario era tio de Ciro, Dario era mais velho, nesse acordo, nessa união desses dois reinos parentes. A princípio, Dario ficou, reinou 1 ano e meio, faleceu aos 62 anos, e Ciro, que tinha sido o general que conquistou para Dario, seu tio, na união dos dois reinos, que conquistou Babilônia, Ciro passou a governar 1 ano depois, 1 ano e meio depois que Babilônia foi tomada pelos medo-persas, né? Então, aqui, Deus está falando, irmãos, 2 séculos antes, te chamo pelo teu nome. Olha que Deus maravilhoso. E diz assim, por amor do meu servo Jacó, meu eleito, de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse, Ciro. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba, desde o nascer do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Irmãos, várias passagens de Isaías, Deus diz assim, eu sou aquele que anuncia o fim desde o princípio. Não é assim que ele também se apresenta em Apocalipse? Deus sabe, ele é Deus por isso, ele sabe o futuro. Ele não escreveu a profecia para que acontecesse. Gravem isso, Deus escreveu a profecia porque viu o que iria acontecer. Ele não manipula, ele não predestina, mas ele vê antecipadamente. Ele é o único. No céu, Lúcifer quis entrar nos conselhos de Deus. E a grande controvérsia, irmãos, está baseada na questão que Lúcifer fez no céu. Como ele pode ser soberano e ele a si mesmo dá liberdade? Como ele pode saber o futuro e não predestinar? Essa é a grande pegada de Satanás para aqueles que duvidam. E Deus anuncia as coisas antes para a gente, para nos confortar. Então, irmãos, Ciro que foi chamado, esse é o contexto da história, eles estavam... Aqui foi escrito isso muito tempo antes deles irem para cativeiro. Mas nós vamos estudar hoje o comportamento deles no cativeiro. Nós vamos estudar por quê? Porque é o momento da libertação. Por que a gente leu lá em Coríntios? Para que essas coisas foram exemplos? Para que nós vimos ontem o exemplo deles saindo do Egito para a libertação do cativeiro, da escravidão, não é? Eles estavam em cativeiro, e agora de novo uma história de cativeiro.
E agora Ciro é chamado de Messias, de ungido, aquele que está na minha mão direita. Ele é um tipo de Jesus. Em Apocalipse 16, tem uma passagem muito importante. O capítulo 16 é o capítulo em que Jesus cessa a intercessão, fecha a porta da graça, cada caso está selado, e está se preparando para voltar à terra. E ali tem o secamento do rio Eufrates. Então, nós lemos aqui que Deus fala assim: eu seco os rios diante de ti e abro as portas. Irmãos, Babilônia tinha 3 muralhas. Cada muralha tinha largura para passar 2 carruagens, uma em sentido contrário da outra, mão dupla, lá em cima. Cerca de 30 metros de altura. Imagine, em média, mais ou menos, calcula-se de 7 metros, 6 metros, a largura, a grossura dos muros de pedra maciço. Inexpugnável. Babilônia estava fazendo festa lá com Belsazar, porque os soldados em cima lá no muro jogavam comidas para os medo-persas e zombavam. Eles tinham mantimentos para 30 anos, a 35 anos de comida. O rio Eufrates, o rio passava, entrava por baixo dos muros e passava por dentro da cidade, suprimento de água para a vida toda. Quem pode conter um rio? Só que Deus falou para Ciro: eu seco os rios diante de ti e abro as portas. Babilônia estava tão confiante, irmãos, que só fechou a primeira muralha, as 2 outras estavam com as portas abertas. Eles estavam festejando o banquete de Belsazar. E o cavalo de Ciro caiu no rio Eufrates. E para salvar o cavalo, Ciro fez com que os seus soldados começassem a cavar um canal artificial para desviar a água do rio, e fez um lago artificial, e as águas foram desviadas. E aí baixou o nível para ele salvar o cavalo. Mas quando baixou o nível, ele viu que as águas entravam por baixo do muro, e tinha passagem para eles, não tinha grades ali. E aí, ele com os seus soldados entraram em Babilônia, e sem esforço nenhum dominaram a cidade, e conquistaram Babilônia, conforme Deus tinha dito: eu abro os rios diante de ti, né? E eu seco os rios diante de ti e abro as portas diante de ti. As outras portas eles encontraram abertas. Então entraram tranquilo. Essa profecia foi escrita 200 anos antes de Ciro ter feito tudo isso. Então eu te chamo pelo teu nome, antes de você nascer, Deus diz. Maravilhoso o nosso Deus, né? Então, irmãos, nós vamos aqui agora ver qual foi o comportamento, né, do povo de Deus no cativeiro, que deve ser o nosso comportamento. Se é um tipo, se tudo isso foi escrito para exemplo nosso, né? Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Nós hoje estamos em cativeiro do pecado, vivendo na escravidão do pecado, e Deus quer nos libertar. Então, lá em Profetas e Reis, né, diz assim, a serva do Senhor, na página 552, pode anotar aí, página 552. Na inesperada penetração do exército do conquistador persa ao coração da capital de Babilônia, através do canal do rio cujas águas tinham sido desviadas, na sua entrada pelos portões internos, que por descuido tinham sido deixados abertos e desguarnecidos. Que descuido esse? Deus providenciou, Deus falou antes: eu deixo os portões abertos diante de vocês. Então ela diz: nesses detalhes aí, né, tiveram os judeus abundante evidência do cumprimento literal da profecia de Isaías concernente à súbita subversão dos seus opressores. Então, irmãos, aqueles que estavam estudando as profecias, não é o nosso apelo aqui estudar a palavra de Deus, as profecias, porque tipologia, irmãos, essas histórias do passado, que disse Ellen White, vão se repetir nos últimos dias na igreja. Essas profecias são o modo que Deus nos dá, a tipologia, um evento menor apontando para um evento maior, para a gente não ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer tipo de interpretação profética. Porque a escatologia, que é a interpretação dos eventos finais, ela tem que estar subjugada à tipologia. Entenderam? Então, Deus nos deu ferramentas. E eles, aqui, os judeus, ela diz, evidência do cumprimento literal da profecia. E muitas igrejas evangélicas, né, infelizmente, os nossos
Repito hoje, Ellen White escreve que a maioria do povo de Deus não está na igreja adventista. Está no mundo evangélico e principalmente na igreja católica. Apesar da Bíblia mostrar profeticamente que as igrejas nominais, seguindo Roma papal, decaíram. E a Bíblia é pesada. A Bíblia não tem o politicamente correto. Ela diz claramente, sai dela, povo meu, da confusão, do vinho de Babilônia. Porque essas igrejas sustentam doutrinas da contra-reforma. A Igreja Católica ganhou, irmãos. Ela destruiu a reforma protestante. Ela corrompeu a reforma protestante. E ela não mudou nenhuma doutrina da Idade Média. Nenhuma das suas idolatrias, de ter violado a lei de Deus. E as igrejas mantiveram laços, como o domingo, a imortalidade da alma, várias doutrinas que não têm base bíblica, o vinho, né? A prostituição, porque a igreja é considerada a esposa de Cristo. A prostituição é ela receber nela doutrinas que não são do seu esposo. É como uma mulher receber nela uma carga genética, que não seja do marido dela, né? Vamos dizer assim. Então, quando Deus faz a relação da igreja com Cristo como se fosse a noiva, a esposa, nós temos que olhar para a relação do casamento. Isso é adultério espiritual. Então, essas igrejas se tornaram morada e covil de tudo quanto é espécie de ave imunda e detestável. Mas não o povo que está lá, o sistema, a liderança, né, seus ensinadores. Mas o que acontece? O povo visível de Deus, a igreja visível, Deus sempre teve um povo remanescente que manteve a verdade bíblica, é o povo adventista do sétimo dia, né? É como Israel, tem rebeliões, apostasias, né? Mas é aqui que está a verdade. Então é o povo que tem que estudar a palavra para levar para o mundo. E Ellen White diz assim, isto deve ter sido para eles um inconfundível sinal, ela continua aí, de que Deus estava moldando os negócios das nações em favor deles, pois inseparavelmente associada com a profecia que esboçava o modo como Babilônia seria capturada e cairia, ou seja, secando os rios, abrindo as portas, estavam as seguintes palavras. Ela agora vai citar Isaías 45, logo no iníciozinho do capítulo, do verso 1 ao 6. Diz de Ciro, é o meu pastor, e cumprirá o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Ou seja, Ellen White está pegando essas passagens de Isaías 44, 45 aí, para dizer, o povo teve provas inequívocas de que aquilo que Deus falou, vocês vão para cativeiro, falou muito depois de Isaías, falou por Jeremias, vocês vão levar 70 anos lá, mas depois eu trarei o meu remanescente de lá, e nós vamos ver quem é esse remanescente, né? Porque Isaías, irmãos, Isaías 10, 22 diz assim, ainda que Israel seja como a areia do mar, incontável, só o remanescente se salvará. Então, Deus sempre tem um remanescente, irmãos. Deus tem um remanescente. Então, eles foram para cativeiro, eles viveram rebeliões, sua liderança estava corrompida, Deus castigou, mas era ali que estava a salvação. Jesus disse, a salvação vem pelos judeus, para a mulher samaritana. Espera aí, Jesus, o Senhor fez um monte de acusações contra os escribas, os fariseus, contra os saduceus, contra os sacerdotes. O Senhor denunciou que o sistema está todo errado. E como é que o Senhor disse que a salvação vem pelos judeus? É isso mesmo. Os profetas apresentaram advertência ao povo de Deus, não porque aquele não fosse o povo de Deus, mas porque aquele era o povo de Deus e Deus estava sabendo que ali tinha um remanescente. Mesma coisa acontece na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não tem outro movimento, irmãos. Não tem outro nome. É este o nome. Independe da instituição jurídica, com o CNPJ, com a plaquinha, com toda a organização. Independe. É o corpo de pessoas que mantém a verdade. Vós sois templo vivo do Senhor, pedras no templo de Deus. O povo de Deus que mantém a verdade. Esse se mantém fiel. Muitas vezes são chamados como Elias, perturbador de Israel. Né? Tem os perturbadores, sempre tem. Mas muitas vezes são chamados de hereges, dissidentes, pode dar o nome que for. Mas é o povo fiel que mantém a verdade.
e a fidelidade à noiva de Cristo, que a adverte, admoesta, e nem por isso são inimigos do povo de Deus, porque admoestam. E nós temos essas histórias do passado para nos mostrar isso. Esses homens, quando escreveram Jeremias foi colocado no poço, e Isaías foi cerrado no meio pelo, vamos dizer assim, o presidente da Conferência Geral de Judá, que era o rei Manassés, foi cerrado no meio. Então, esses homens apresentaram essas palavras para o povo, a palavra profética, a palavra que Provérbios 28, 19 diz, 29, 18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei prosperará. Não havendo profecia, então o povo precisa estudar profecia, senão fica à mercê de homens. Nós vimos ontem o quão temerário é confiar no braço da carne, confiar em seres humanos. Você tem que estudar por você mesmo a profecia. E aí o que acontece? Crônicas, 2 Crônicas 20, 20, lá é dito assim pelo rei Josias, pelo Joás, é dito: confia no Senhor Deus e você estará seguro. Confia nos seus profetas e prosperareis. Então, aqui, continuando, Ellen White fala, ela cita agora Isaías 45, 13. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos. Não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Era a libertação deles. Então, o que acontece, irmãos? No final dos tempos, o povo de Deus vivendo em cativeiro do pecado, nós estamos na geração mais pervertida, mais decaída moralmente. O povo de Deus vai ser liberto. Porque Apocalipse 16 diz: o rio Eufrates está sendo secado, preparando o caminho dos reis do Oriente. É do Oriente que vem Jesus, uma nuvenzinha do tamanho de um punho de uma mão. É vista lá no Oriente. E é a libertação do povo de Deus. E Babilônia está desesperada, irmão. Babilônia está fazendo de tudo, porque ela está irada. Ela sabe, Satanás sabe que tem pouco tempo. Porque quando Apocalipse 16 anuncia o secamento do rio Eufrates, Satanás estuda mais diligentemente do que a gente. Vou trazer esse texto aqui na próxima vez. Tá? Ellen White mostrando que ele estuda, ele grifa a Bíblia dele, ele observa a gente estudando a Bíblia, porque ele sabe que o Espírito Santo inspira os homens. E ele fica vendo o que a gente está, qual a conclusão que a gente está chegando, porque ele quer saber também. Então, ela fala assim, olha, continuando lá em Profetas e Reis, Daniel e seus companheiros haviam muitas vezes recorrido a essas e outras profecias que esboçavam o propósito de Deus para o seu povo. E agora, ao indicar o rápido curso dos acontecimentos, a poderosa mão de Deus em operação entre as nações, Daniel dedicou especial atenção às promessas feitas a Israel. Sua fé na palavra profética levou-o ao fundo das experiências preditas pelos escritores sagrados. E ele diz assim: certamente que passados 70 anos, Jeremias 29, 10 a 13, ela está citando, passados 70 anos em Babilônia, o Senhor havia declarado: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Olha só, irmãos, eu bem sei, diz o Senhor, pensamentos de paz. Lembra? O castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Lembram lá em Ageu, trarei neste lugar a minha paz? Lembra de Isaías, um menino se nos deu, um príncipe da paz? Irmãos, Deus vai dar essa paz para a gente, confiança na palavra, e não mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Então me invocareis, quando a gente estiver buscando a palavra, saber os propósitos de Deus, tirar o foco desse mundo, dos problemas, da ansiedade da vida, que Satanás faz um tumulto para que a gente tire o foco da palavra profética. Está se cumprindo, irmãos. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim. Não é o que a gente está buscando? Estudar a palavra de madrugada, orar a Deus. E orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e então me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. É nisso que Deus quer despertar seu povo agora no final, irmãos. Levando ainda o fardo pelo bem de Israel, Daniel estudou de novo. A gente tem que repetir, irmãos. Essa história eu já conheço. Não, vai de novo. As profecias de Jeremias, elas eram muito claras.
tão claras que ele compreendeu por esses testemunhos registrados em livros, livro de Isaías, livro de Jeremias e outros, que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Então, Daniel conhecia as profecias, a contagem de tempo. Nós temos 2.300 tardes de manhã, temos que estudar 1.260 anos, onde começa o tempo do fim. Temos que estudar, temos que buscar, ler os testemunhos, né? Principalmente a série O Grande Conflito, tem toda a explicação ali. Então, irmãos, em sua petição, aqui ela diz assim, ó, olha, essa passagem é muito forte. Com fé fundada na segura palavra da profecia, Amós 3,7, o Senhor, vosso Deus, não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3,7. Com fé fundada na segura palavra profética, Daniel pleiteou do Senhor o imediato cumprimento dessas promessas. Você está pleiteando com Deus? Assim, Deus fala para a gente tomar Ele pela sua palavra. Você, quando ora, você ora reclamando as promessas que estão. Você está entesourando a palavra de Deus para você reclamá-la em suas orações fervorosas. Senhor, o Senhor cumpriu que seriam 70 anos, que o cativeiro iria acabar, que o Senhor iria reavivar o teu povo. Então, Daniel estava fazendo isso, irmãos. E vocês vão anotar aí agora, dever de casa. Todo dia eu vou passar. Vocês vão arrumar um tempinho para ler Daniel, capítulo 9, a oração de Daniel. Quando ele clamou por essas profecias, ele diz lá, 92 anos de idade. E Daniel não tinha, tipo assim, já estudei bastante, eu sei muito, estou velhinho. Acabou meu papel aqui, eu não tenho mais influência na igreja, eu sou velhinho, eu sou mulher, eu sou muito ocupado, eu tenho muito problema. Não. Daniel, lá no capítulo 9, diz, estudando pelos livros do Senhor, ele clama, se identifica com o seu povo, intercede pelo povo por ele mesmo. Então, leiam a oração de Daniel. Nós precisamos aprender a orar, irmãos. Vão vir modelos de oração por aí. Está na Bíblia. A oração de Daniel, capítulo 9. A oração de Esdras, a oração de Neemias, que é esse período aí de sair do cativeiro, é o nosso período. Ciro está vindo, irmãos. Infelizmente, a história nos conta que a grande maioria, a areia do mar, lembra de Isaías 10, 22? A areia do mar, a grande multidão de Israel não quis sair de Babilônia. Só um remanescente de 50 mil. Engraçado, a igreja adventista, no movimento milenita, eram milhares. Só 50 adventistas, depois da decepção, permaneceram e levaram avante esse movimento adventista. É de se pensar, irmãos, que uma multidão saiu do Egito e com mais de 20 anos, só Josué e Caleb entraram em Canaã. É de se pensar, irmãos, de que nunca está com a maioria. Na arca só entraram 8. É triste a gente pensar nisso, mas é um alerta para nós. Mas Daniel está aqui estudando. E aqui diz assim, Ellen White, em sua petição, Daniel pleiteou o Senhor o cumprimento imediato das promessas. Suplicou que a honra de Deus fosse preservada. O Senhor falou, está na tua palavra. Em sua petição, ele se identificou plenamente com os que não tinham correspondido ao propósito divino. Ele se identificou com aqueles... nenhum de nós cumprimos o propósito de Deus. Nós estamos em cativeiro do pecado por isso, irmãos. Por isso nós estamos vendo tanta coisa feia acontecer na igreja. Eu estou lá batizado há 41 anos. Fui ancião durante muito tempo. Eu tenho culpa no cartório. Eu dirigi corais. Fui ancião de igreja ordenado muito tempo. Nós temos que nos identificar com os pecados do povo de Deus e clamar entre alpendre e altar. E isso não quer dizer que a gente vai ficar passando a mãozinha na cabeça dizendo está tudo bem, não há problema nenhum em nosso meio. Temos apostasia em nosso meio. Temos que advertir, mas você não vai advertir ninguém se você não tiver choro. Se sua intenção é vencer o outro pelo argumento, derrotar o outro, não fala nada. Deus vai mover o nosso coração para apresentar a advertência. E aqui diz assim, ele se identificou com os que não tinham cumprido em sua oração, ele se identificou com os que não tinham cumprido e correspondido ao propósito divino, confessando os pecados deles como os seus próprios. E ela diz assim, tomando o rei Ciro conhecimento das palavras que prediziam mais de um século antes do seu nascimento, a maneira pela qual Babilônia deveria ser tomada, ao ler a mensagem a ele dirigida pelo rei do universo, o seu coração foi profundamente movido e ele se determinou a cumprir sua missão divinamente indicada. Ele libertaria os judeus cativos
ele os ajudaria a restaurar o templo de Jeová. E foi o que Ciro fez. A profecia se cumpriu. Está lá em Esdras. Tá certo, irmãos? Tem que ir lá ler. Começa no capítulo 1. Esse aqui é a primeira leva do povo de Deus. Vai ser um outro estudo nosso. Eu vou dar continuidade por aí nessas histórias. Então, Ciro libertou o povo. Eles retornaram. E apenas um remanescente de 50.000. Ainda que Israel seja como a areia do mar. Aqueles que estavam atentos às profecias, como Daniel e seus companheiros. Então, não era só Daniel que era fiel. Não era só Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus tinha muitos fiéis em cativeiro testemunhando. Deus tem muitos hoje. Elias ficou meio desesperado e Deus falou, Elias, deixa de ser bobo. Tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal lá ainda. Então, irmãos, Ellen White diz assim, muitos como Daniel tinham estado a estudar as profecias. Vocês me comentaram, ontem as irmãs me deram testemunho que eu tenho rodado o Brasil aí, muitos ministérios de sustento próprio, muitos grupos se reunindo de madrugada. Né? Então, irmãos, é o momento de se levantar o povo de Deus. Aqueles que estão atentos vão buscar o que precisam, vão sentir sua necessidade, sua completa indignidade. Não é porque a gente está morando no campo, porque a gente está fazendo reforma de saúde, não é por obras. Essas vêm como um reavivamento. A reforma sem reavivamento, reavivamento sem reforma é fanatismo. Reforma sem reavivamento é legalismo. Vão vir juntinhos, né? E vai vir. Então, muitos como Daniel tinham estado a estudar as profecias e a buscar a prometida intervenção de Deus em favor de seu povo, e agora suas orações estavam sendo respondidas. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, como todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou. Esse foi o piedoso remanescente, cerca de 50.000, diz Ellen White. Está nesse capítulo que eu estou passando para vocês aí, né? Página 552, Profetas e Reis. Dentre os judeus da terra do exílio, só 50.000, que se determinaram tirar vantagem da maravilhosa oportunidade a eles oferecida, para subirem e edificarem a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então, irmãos, nós terminamos por aqui, vamos estudar no nosso próprio estudo. Eles saíram, foram despertados, é a nossa obra hoje. Estamos sendo despertados. Mas para que obra? Aqui diz que eles subiram para edificar a casa do Senhor. No nosso próximo estudo, nós vamos estudar o que é a casa do Senhor hoje. Porque, olha só, eles tinham que preparar o templo. O templo de Salomão foi lavrado, foi totalmente destruído e queimado. Eles tinham que reconstruir o templo. Nós vamos estudar por que eles tinham que reconstruir o templo da terra, se o principal, o santuário de Deus está no céu. Eles estavam preparando para a vinda do Messias. Jesus tinha que vir. Nós vamos estudar isso no próximo estudo e depois nós vamos aplicar nos nossos dias. Que templo que nós temos que reconstruir hoje? Que templo, que obra Deus... Nós primeiro vamos ser despertados. Vamos estudar as profecias. Vamos buscar Deus em oração. O Espírito do Senhor vai nos reavivar. Para quê? Para uma obra final. Se é tipológico, se esse evento menor está apontando para o evento final, para os últimos dias da igreja, que obra nós temos para fazer hoje, irmãos? Mas, por enquanto, nós vamos ficar por aqui e vamos aqui meditar na última passagem bíblica, que nós estamos profecias, tipologia, escatologia, porque essas pessoas foram reavivadas pela palavra profética. Crede no Senhor vosso Deus, segundo a Crônicas 20:20, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Provérbios 29:18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Se você não quer ser enganado, estude as profecias. E Amós 3:7, o Senhor nosso Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar aos seus servos, os profetas, o que ele há de fazer. Deus nos revela. Apocalipse é uma revelação dada a nós. Então, nós vamos meditar o último texto, e então vamos terminar. 2 Pedro 1:19-21. E temos muito firme, 2 Pedro 1:19-21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem estar atentos. Daniel estava atento, o povo remanescente estava atento. Fazeis bem estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. O mundo está escuro, irmãos. Está tenebroso.
Mas você não precisa ficar no escuro. Você não precisa ficar assim, ai, quem será que vai ganhar as eleições? Como é que vai ser agora? Nós vamos virar Venezuela? O que vai ser? Irmãos, o que há de acontecer, Deus já nos revelou. Está lá em Daniel 11. Temos que estudar. Até que o dia amanheça. Depois, o choro pode durar uma noite, irmãos. Mas a alegria vem pela manhã. Então, vocês, ela diz aqui, ó, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular elucidação. Não é invenção de mente humana. Deus revela o seu segredo aos seus servos profetas, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E nós somos o povo que tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, Apocalipse 19, 10. O povo que guarda o mandamento, Apocalipse 12, 17, diz, irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente, sempre contra o remanescente. Os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10 diz, o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. O Espírito de profecia, irmãos, não é só Ellen White que teve, não. Não é para ficar lá na prateleira, não. O Espírito de profecia é você pegar, como Daniel. Daniel tinha Espírito de profecia, porque ele estudava Jeremias, ele estudava Isaías, ele estudava Deuteronômio, ele estudava Crônicas, porque lá em Crônicas disse, na oração de Salomão, nós vamos estudar isso para frente, o que aconteceria com eles? Que eles seriam levados para cativeiro. Eles eram fundamentalistas, eles estavam fundamentados na igreja. Entende? Então, a palavra profética é para a gente pegar essa lâmpada, mas não só para a gente, irmãos. É para a gente testemunhar, ser luz para o mundo. Vós sois a luz do mundo. Então, terminamos por aqui hoje e nós vamos tirar vantagem de tudo isso que Deus tem nos dado. Nosso coração tem que se aquecer, como no caminho de Emaús, em Lucas 24. Jesus ressuscitou e não deu para eles milagres. Olha, eu aqui ressuscitei. Estudem Lucas 24. Jesus não se apresentou para eles, apresentou a palavra. Nossa fé não pode estar firmada no que a gente vê. Nossa fé tem que estar firmada na luz gloriosa e na luz bendita que vem dos altos céus, poder do Espírito. Jesus denunciou aqueles líderes todos. Vós errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então não adianta só aplicar o intelecto, não vai depender, não fique aí preocupado. Eu não consigo gravar. Minha esposa às vezes fica assim, filha, Ellen White não conseguia entender nada, mas se aplicou e o Espírito, o poder de Deus vem e nos ilumina o entendimento, irmãos. Faz a sua parte, é pela fé. Nada é por obras, nada é nosso. Todo dom vem do alto. A salvação é pela graça. É a graça que te perdoa, é a graça que te restaura, é a graça que te capacita a vencer seus pecados. É a graça que transforma. A única cooperação nossa. Cooperação não é assim, Deus faz 95%, eu faço 5%. Deus faz 99%, eu faço... Não. 100% foi feito, 100% está sendo feito, e na glorificação 100% será feito pela graça. Cooperação, irmãos, significa livre-arbítrio, vontade. Eu autorizo, Senhor. E aí a fé, ela age. Em capítulo 11 de Hebreus, a fé, as pessoas não sentiram. Elas não só oraram, Abraão foi. Então, determine na tua vida o que você precisa fazer. Não confie nessas coisas. Não é por aí. Mas essas coisas é tirar o entulho da porta para Jesus que está batendo na porta de lá onde você entrar. Amém, irmãos? Vamos ficar por aqui. Eu acho que eu extrapolei um pouquinho o tempo hoje, né? Não sei, me oriente aí. Amém. Deus seja louvado. Eu estou aqui agradecida a Deus, o coração da gente fica com ânimo e com gratidão e descansado. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, por ter enviado teu servo. Nós vamos agora para os momentos das considerações. Nós estamos no tempo certo, viu, irmão Marcelo? Embora a gente não quisesse parar, mas nós estamos no tempo certo. E vamos agora, então, para o momento das considerações, mas antes nós vamos fazer 2 orações e uma oração cantada. Amém. Quem poderia orar por nós e conosco, por favor? Pode levantar aqui a mãozinha. Quem pode fazer a oração
cantada também, Rutinha. Aqui os nossos irmãos. Fátima vai fazer a primeira oração, então. Cris, eu posso fazer a cantada? você pode fazer, desculpa, pode fazer oração ou cantada? Cantada? Ou Ah, se Rutinha quiser cantar, eu faço a outra. pronto, então estamos aqui. Fátima faz a primeira, Consola faz a segunda e a Cris faz a oração cantada. Oremos então. Fátima, pode abrir o seu áudio, por favor. Verdade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer-te, Senhor, o teu amor por nós, pela tua igreja. É verdade, ó Pai, que o Senhor jamais esquecerá de nós. O Senhor tem um apreço muito especial por nós e nos chama e nos diz que somos a menina dos teus olhos. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor nos gerou no seu coração, antes ainda da fundação do mundo, nos trouxe à terra e nos deu a maravilhosa oportunidade de conhecer o seu plano maravilhoso de redenção. E ainda nos deu também o livre-arbítrio. E nós escolhemos, ó Pai, estar com o Senhor, ser o seu povo. Amém. Queremos, ó Pai, te pedir perdão pelas nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas inseguranças. Queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor toda a nossa debilidade humana, Senhor. E pedimos ao Senhor que nos capacite através do teu Espírito Santo, Pai, derramando sobre nós o teu poder, para que nós, como seu povo, Senhor, possamos ter cada dia mais viver nessa luz que o Senhor tem nos dado e levar essa luz àqueles que ainda não a têm, ainda não compreenderam. Queremos te agradecer por essa manhã, por essa palavra, ó Pai, pelo teu servo que se disponibilizou, Senhor, abriu o coração para nos trazer o pão da vida, Senhor. Amém. Obrigada, Senhor, pela sua palavra profética. Senhor, por favor, continua conosco. Nos dê a capacidade, Senhor, de permanecer em Ti a cada dia, Pai. Amém. É necessário, Senhor, que tenhamos essa viva experiência a cada dia, para que possamos estar firmes no dia em que o Senhor virá nos buscar. Abençoa, Pai, esse teu servo, abençoa-nos, ó Pai, para que toda essa palavra maravilhosa seja colocada e grudada no nosso coração, para que estejamos, ó Pai, prontos no dia da sua redenção. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, por esse momento tão especial. Entregamos nas tuas mãos mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando, querido Pai do céu, a falar com o Senhor nesta manhã. Queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, por mais uma mensagem de advertência que o Senhor enviou para nós, Senhor. Ó, meu Pai, eu clamo ao Senhor, meu Deus, que nos ajude, Senhor, a atentar para as tuas palavras, a atentar, meu Deus, para as mensagens que o Senhor tem enviado a nós, o teu povo, Senhor Deus. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe das nossas debilidades, o Senhor sabe das nossas fraquezas, mas o Senhor que sonda o nosso coração, o Senhor sabe também do desejo que nós temos, meu Deus, de ser contado entre aqueles que irão subir para as mansões celestiais, entre aqueles que vão reinar com o Senhor, meu Deus. Ó Pai, o Senhor sabe o desejo que nós temos de ser luz para este mundo, meu Deus, de ser sal e luz para este mundo, Senhor. Mas muitas vezes, meu Pai, as nossas fraquezas, as nossas falhas, muitas vezes nós mesmos permitimos, Senhor Deus, que os nossos pecados façam, meu Deus, a barreira, criem uma barreira entre nós e o Senhor, meu Pai. Por isso eu peço, Senhor, meu Deus, nos ajude, nos dê força, Senhor Deus, para que nós possamos a cada dia lutar contra essa maldição na nossa vida que é o pecado, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, ó meu Deus. Nós temos visto a história, Pai, desde quando o Senhor criou esse mundo, Pai.
que sempre aqueles que foram salvos não foram a maioria, foram a minoria, Senhor Deus. Ó Pai, mas não é porque o Senhor quis assim, é porque nós temos usado de forma muito errada a nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio, Senhor Deus, a começar lá no Jardim do Éden, pelo casal Adão e Eva, até os nossos dias, Senhor. Ó Pai de amor, o Senhor deseja, o Senhor enviou o seu Filho a esse mundo para que todos fossem salvos, meu Deus. Pai eterno, eu clamo ao Senhor, meu Deus, que nos ajude a viver uma vida santa diante do Senhor. Pai, eu percebo, Senhor Deus, que tem muitas pessoas, Pai, que têm desejo de salvação, que tem muitas pessoas que têm desejo de te conhecer, e essas pessoas, Pai, virão ao Senhor através de nós, Pai. São pessoas do nosso convívio social, do nosso convívio familiar, que ainda não te conheceram como Deus verdadeiro, que ainda não te conheceram como um Deus de amor, um Deus de paz, porque nós não estamos vivendo a altura, Pai, do que o Senhor deseja de nós. Nos ajude, Pai. Nos ajude, meu Deus, a pegar essas mensagens de advertência que o Senhor tem enviado para nós toda madrugada, toda manhã, Senhor Deus. Que essas mensagens não possam estar sendo em vão na nossa vida, Senhor, por misericórdia. Ó Deus, eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor Deus, os nossos familiares, nossos filhos, Senhor Deus, nossos cônjuges, Senhor Deus, que nós possamos estar sendo luz aqui no nosso meio familiar, porque depois de ser luz aqui, nós seremos luz para o mundo todo, Senhor. Abençoa o teu servo, Pai, que trouxe essa mensagem tão maravilhosa para nós. Eu sei que ele foi usado pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor Deus. Continue abençoando, meu Deus, para que ele possa continuar a trazer mensagens vindas do céu para nós, meu Pai. Abençoa cada um que está aqui nessa sala, nessa manhã, Senhor Deus. Se nós levantamos, se nós ligamos o nosso aparelho, estamos aqui, é porque o Senhor sabe que no nosso coração há um profundo desejo de salvação, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa-nos os pecados que nós temos cometidos por atos, por palavra e até mesmo no pensamento. Nós temos ofendido ao Senhor, meu Deus. Nos lava, nos purifica, nos dê um dia de paz na tua presença, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus. Te agradeço, meu Senhor, em nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo, aquele que reina para todo sempre. Amém. E amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Além Do céu azul foi Jesus preparado Para quem A glória. não consegui a vida no porvir. Com fé no meu Senhor Jesus, bem sei que eu de mim nada tenho para dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além. Amém. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor, por esses momentos. Chegou o momento, então, de nós partilharmos aquilo que o Espírito Santo falou ao nosso coração através dessa mensagem, da palavra que foi aberta. Quem gostaria, pode levantar sua mãozinha. Irmã Consola, era só para orar ou a senhora ainda quer considerar? Não, desculpa, era só para orar, porque eu esqueci de abaixar a mão. Ok, não tem problema. Alguém gostaria de falar? Mensagens como essa nos fazem pensar. Eu estou muito feliz, porque Deus enviou um mensageiro para falar conosco, porque eu imagino que, assim como eu, muitos de nós estamos angustiados, né, com os acontecimentos, não só no âmbito da política brasileira, que é o que está na voga nesse momento, mas
da situação mundial, de um modo geral, né? Mas nós precisamos estar firmados no assim diz o Senhor. As profecias nos mostram qual é a providência que Deus já deixou para nós. E se nós tivermos conhecimento disso, nosso coração vai ficar tranquilo em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos. Já há alguns dias que eu estou a orar e perguntar para Deus, Senhor, o que eu devo fazer? E hoje Deus trouxe a resposta. Irmão Marcelo, essa mensagem de ontem e de hoje é a resposta às nossas orações. Amém. E eu sei que eu tenho outras irmãs que também estão a orar por isso. Por isso que eu falei as nossas orações. Irmã Naudília, muito bom dia, querida. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom, a gente, como você disse, né? É uma mensagem que nos deixa pensamentos bem profundos, né? Mas a gente, eu fico meditando, sabe? Nós temos tudo nas mãos, tudo, mais um pouco, né? E nossos irmãos, mais nossos irmãos, estão lá na igreja, nas igrejas católicas especialmente. Isto é assustador e, ao mesmo tempo, preocupante, e, ao mesmo tempo, fico feliz em saber que nós temos outros irmãos que vão aderir a nós. Mas e nós? Nós vamos dar lugares a eles? Me preocupo muito com isso. E nós? O que estamos fazendo para que nós não venhamos ser, né, desligados dessa palavra linda e maravilhosa? Vamos nos perder? É triste, não é? Tivemos todos acreditado, né? Enquanto você tem, você não dá valor. Na hora que você perde, você fica morrendo de tristeza. Ai, meu Deus, perdi. Marido, esposas, né? Às vezes os esposos não dão valor a nós também não damos a eles, né? O valor necessário. Nós não temos o espírito de gratidão para que nós possamos expressar, né? Esse carinho, esse amor pelos nossos companheiros. Muitos de nós somos assim. Eu não tenho esposo, mas não foi porque eu não soube fazer isso, não. Até que eu lutei durante 20 anos, mas eu poderia ter sido melhor, sabe? Eu poderia ter insistido mais um pouco. Mas devido às circunstâncias, Deus sabe todas as coisas. Eu me encontro hoje, né, há 30 e tantos anos na igreja adventista e sem esposo. Eu fico na esperança, né, de que Deus um dia vai me dar um esposo para que eu possa fazê-lo feliz. Mas antes eu não tinha esse pensamento, sabe? Então, mas graças a Deus que ainda está tempo, né, de eu pensar de estar com alguém para fazê-lo feliz. Eu me considero uma mulher feliz em Cristo Jesus. Amém. As dificuldades virão, elas são eminentes nas nossas vidas, mas a gente tem aquela esperança, né, bem gostosa, que sai lá dentro da alma. Ah, mas isso assim vai passar. Jesus está comigo. Eu estou com Jesus. Que bom. Então, o irmão Marcelo Gomes, né? É Marcelo? Uhum. É Marcelo Gomes. Marcelo Gomes Gomes também. Eu também sou irmão, sou irmão Gomes, né? Então, que Deus abençoe o irmão, né? A gente percebe, como mulher, que o senhor é um exemplo de marido. Que Deus possa conservar o senhor nesse caminho maravilhoso, com essas atitudes, com esses pensamentos de esposo, né? Assim, no Senhor. Que bom. Que Deus abençoe o irmão. Muito obrigada por tudo que o senhor tem falado aí, o senhor tem expressado do fundo do seu coração aquilo que o senhor vive. Isso é muito gratificante, eu fico feliz por isso. Deus te abençoe. Obrigada. Amém. Obrigado. Amém. Obrigada, irmã Naudília, pelo seu testemunho. Fátima, bom dia, querida. Seja bem-vinda. Oi, bom dia a todos. Que prazer, que alegria. Fazia um tempo que eu não estava entrando na sala, só vendo os vídeos depois gravados, mas realmente é muito bom quando Deus nos desperta, né, e nos coloca alerta.
E ontem eu assisti o irmão Marcelo, hoje também, e fico muito feliz, porque ele falou uma coisa e é muito verdade, que a palavra precisa ser repetida e repetida e repetida, porque é assim que ela gruda, né, no nosso entendimento. E hoje o irmão Marcelo também falou sobre esse mundo tenebroso que nós estamos vivendo, e realmente a nossa irmã Iaponira também fez menção os nossos medos, ansiedades, das coisas que estão acontecendo na atualidade, né? E também eu já parei várias vezes para refletir sobre o que aconteceu na antiguidade, né? E que o irmão Marcelo também veio nos trazendo nos lembrando de que as coisas vão se repetir. Eu tenho falado várias vezes isso para mim mesma e para as pessoas pelas quais às vezes eu me comunico, e digo, a palavra profética está se repetindo. Tudo que está escrito na Bíblia está escrito exatamente para que nós entendamos que as coisas vão se repetir, da mesma forma que aconteceu lá atrás, né? Hoje a gente vê aí o inimigo querendo retroceder, nos levar novamente para a Idade Média, e é isso que ele vai fazer, exatamente, né? Tudo que ele proporcionou, que ele ofereceu, agora ele vai puxar o tapete, vai tirar de todo mundo e vai nos levar novamente lá para trás, né? E nós temos que entender com isto que, ao fazer isto, ele vai estar, de uma certa forma, regimentando todo o povo que ele quer levar junto com ele, e também nos levando à prova de que nós estamos aqui apenas por uma passagem. Nós não estamos aqui para nos deliciarmos com as coisas que ele colocou à nossa disposição. Bom, eu posso ir em tal lugar, bem longe, eu entro num avião e vou. Eu posso ir em tal lugar, eu entro num carro e vou. Eu tenho navio, eu tenho avião, eu tenho tantas coisas, né? Por quê? Porque ele foi proporcionando isso à medida do que foi passando o tempo, exatamente para quê? Para que nós acomodássemos nesse mundo e achássemos assim, não, está muito bom, aqui é muito bom, para que eu quero que Jesus venha, né? Mas nós temos que viver sempre com essa mensagem grudada na nossa mente de que nós estamos aqui apenas como viajantes. Eu costumo dizer para mim mesma que o Senhor me trouxe à Terra para adorá-lo. Pena que a gente demora tanto para entender isso, né? Porque seria maravilhoso se a gente entendesse isso desde pequenino, desde alguém tivesse falado, olha, você veio aqui para adorar, você veio aqui para ser um adorador, você veio aqui para viver eternamente, você não veio aqui para desfrutar das coisas que o inimigo oferece para você veio aqui para adorar e para entender que essa adoração ela vai ser eterna na sua vida. Você começa aqui e continua na eternidade. E essa questão de que as coisas vão piorar, a palavra de Deus diz paz, paz, paz. Quando vos disserem paz, 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 virá repentina destruição, né? E eu acho que nós vivemos aí um tempo bem grande de paz, achando que estava tudo bom, maravilhoso, trabalhando, rendendo, ganhando dinheiro, comprando, consumindo, usufruindo das coisas desse mundo, né? E agora chegou o momento que a ficha tem que cair. E como os profetas sofreram na antiguidade, como eles foram perseguidos, como eles foram rejeitados, como eles foram tidos como escória, né? Isso vai acontecer conosco. E é necessário que a gente nos lembre disto o tempo todo, né? Através da palavra profética, através do aprendizado, de ouvir, né? Deus falando através dos seus servos, como ele está falando nessa manhã, através do irmão Marcelo, e a gente fica feliz, ainda bem que nós temos a palavra profética,
né? Que possamos estarmos firmes e que nós possamos orar um pelos outros, porque tem momentos que a gente se sente fraco. Eu tenho coisas que às vezes eu não entendo em mim, eu fico bloqueada, não consigo, sabe, eu não deixo de orar, eu não deixo de buscar, eu não deixo, mas tem coisas que eu fico bloqueada. Por exemplo, a sala é tão maravilhosa, traz tanta coisa positiva para a nossa vida espiritual e eu fiquei bloqueada por um tempo, não consegui entrar na sala de jeito nenhum, né? Mas graças a Deus que já tem, ontem e hoje eu entrei, estou feliz por isso, quero continuar e peço que os irmãos orem por mim, para que esse bloqueio, eu não sei por que acontece de vez em quando, não é só no âmbito espiritual, esse bloqueio acontece assim, muito na minha vida, até com relação ao Covid, eu fiquei muito bloqueada, não consegui trabalhar mais, fiquei com medo, veio vários bloqueios, né? Mas eu persisto no Senhor, eu busco, eu clamo, eu suplico, eu choro, sabe? Então, eu quero pedir aos irmãos que orem por mim, para que eu possa continuar permanecendo no Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Amém. Deus seja louvado. Obrigada, Fátima, pelo seu testemunho. Eu acho que esse bloqueio não acontece só com você, né? Com muitos de nós. Muitas vezes em situações de pressão e medo. É isso que Satanás quer, na verdade. O medo traz um embotamento da nossa mente, né? E a gente acaba ficando bloqueado nas nossas ações. Inclusive nas ações de buscar o Espírito de Profecia, de buscar Deus, de buscar a oração e o estudo, né, da palavra. E é isso que Satanás quer. Louvado seja Deus. Exatamente, ó, irmã Eunice, o amor lança fora todo medo. Não havendo mais ninguém que queira considerar, nós vamos então encerrar o nosso culto. Bom dia, Lô! Fala, querida. Então, Bom dia. vai falar e depois ela ora para a gente encerrar, pode ser? Pode ser. Eu quero só ler um textinho que está aqui no livro Atos dos Apóstolos, a página 201, né? O capítulo chama Chamado a um Padrão Mais Elevado. A Fátima já até comentou aí, né? Que o irmão Marcelo disse que a gente tem que prestar atenção aí nos escritos, né? Ali do povo de Israel. Então, inclusive o livro Eventos Finais, ele fala que agora nos últimos tempos, né, nós vamos ter que estudar muito livro de patriarcas e profetas e Daniel e Apocalipse, né? Então, são os estudos que nós vamos ter que nos atentar. Por quê? Aqui em Atos dos Apóstolos fala, o apóstolo ordenou que os crentes coríntios prestassem atenção às lições contidas na experiência de Israel. Estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Como vai ser importante, né, a gente se atentar a essa história, porque bem disse o Marcelo, a história ela está se repetindo e a história vai se repetir. Tudo que aconteceu lá no passado, né? Ela vai acontecer agora nos nossos dias. Se nós entendermos toda aquela trajetória ali do povo no deserto, né? Nós vamos ver qual foi os seus fracassos e quais foram as suas vitórias. E nós vamos ver, como ele disse, né? Aquele povo que passou ali, que saiu do deserto, que entrou ali em Canaã, na terra prometida, foram dois, Josué e Calebe. Deus tem o seu remanescente em todos os tempos, né? Ele mostrou, continuando aqui, ele mostrou como amor ao conforto e aos prazeres tinha preparado o caminho para os pecados que atraíam a notável vingança de Deus. Então, nós precisamos de entender que a história se repete. Então, se a história se repete, ficamos atentos a toda a história, para que nós possamos fazer parte desse povo, não dos adventistas nominais, mas dos adventistas que estarão
firmes nas promessas do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ficarmos de pé. Irmão Marcelo, só quer falar mais alguma coisa? Só pontuar uma coisinha última, para não deixar ninguém desanimado, né? Nós falamos aí sobre o remanescente, Isaías 10, 22, ainda que Israel seja como a areia do mar, o remanescente que se salvará. No dilúvio, irmãos, o avô de Noé morreu no ano do dilúvio e foi salvo. Não estava lá na arca, mas foi salvo. Muitas pessoas, muitos trabalhadores que trabalharam ajudando Noé se converteram. O testemunho que é dado é esse, né? E em relação aos que saíram do Egito, a gente pensa, só Josué e Caleb? Não, o mesmo número. Se vocês olharem o livro de Números, o mesmo número dos que saíram entraram. Só que aqueles que saíram não entraram, acima de 20 anos. Os que tinham menos de 20 anos, os que nasceram durante aqueles 40 anos no deserto, eles entraram. Cerca de 2 milhões só contaram homens. Então, foi uma multidão, né? Mas aqueles que tiveram o privilégio da luz, né? Aqueles que tiveram toda aquela caminhada com Deus ali e que foram rebeldes, né? Não aproveitaram o tempo da sua visitação, né? Então, quando a gente fala assim, vê o testemunho da Bíblia, não significa que ninguém se salvou antes da arca, só aquelas 8 pessoas do mundo, só aqueles 2, Josué e Caleb, não significa isso. Mas é uma advertência para nós, né? A tipologia, irmãos, a história se repetirá, mas ela não continuará se repetindo, porque a Bíblia ela traz o tipo, o antítipo do antítipo é o antítipo final, que é esse que nós estamos vivendo agora. Então, nós estamos vivendo não no tempo do fim mais, nós estamos adentrando, né, o fim do tempo, que é o finalzinho do tempo do fim. O tempo do fim começou em 1798. Nós estamos vivendo os sinais, a gente poderia ter um outro estudo, né? Ver os sinais que Jesus deu, a mensagem de Daniel, claro, que quando terminasse os 1260 anos, entraria o tempo do fim. Nós já estamos no tempo do fim, né? E a última palavra agora é o tema que a gente tem que fixar em nossa mente. Por que o apelo ao estudo da palavra? Porque Ellen White diz em Testemunho para a Igreja, volume 2, página 112, 103, está na lição da Escola Sabatina, está no dia aqui, 4 de agosto de 2022, a lição do Ourives lá, homens, mulheres e jovens. Deus pede que vocês possuam valor moral, firmeza de propósito, firma no propósito de acordar de madrugada para estudar a palavra, para orar a Deus, para buscar poder. Firmeza de propósito, coragem e perseverança. Aqui está a perseverança dos santos. Apocalipse 14, 2. Os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. Então, perseverança. Mente que não pode aceitar as afirmações de outros, mas que pesquisa por si mesma antes de receber ou rejeitar. Que estuda e pesa as provas e as levas ao Senhor em oração. Irmãos, orem a Deus pedindo sabedoria. Pesem as provas, pelos seus frutos os conhecereis. A lei e ao testemunho. Aqueles que em nosso meio não tiverem dignificando o testemunho. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10. É o Espírito de profecia. Então, estudem os testemunhos. A sério, o grande conflito, não só patriarcas e profetas, mas profetas e reis. Porque em patriarcas e profetas nós temos a primeira tipologia, que foi a saída do cativeiro do Egito. E em Profetas e Reis, o livro de Daniel, Esdras, Neemias e Esther deve ser estudado. E principalmente Ageu e Zacarias também, que são os profetas dessa época. Porque ali o povo de Deus saiu do cativeiro final. O cativeiro em que eles se prepararam para a vinda do Messias, que reconstruíram o templo, que é o que a gente vai continuar estudando. Por que nós temos que reconstruir um templo hoje? E não é como o mundo evangélico está pregando, um templo literal. Nós vamos estudar isso aí, tá bom, irmãos? Fiquem com Deus. Foi uma bênção. Obrigada, irmão Marcelo, né, pelo esclarecimento. Vamos lembrar, viu, queridos, que nós vamos continuar semana que vem com o irmão Marcelo. Ele estará mais dias conosco, né, na sala este mês, nos ajudando a trilhar essa caminhada rumo à consagração. Bom, então nós vamos encerrar, né, com a oração e depois teremos o nosso hino. Oremos então. Bondoso Deus que estás nos céus, nós somos gratos, Senhor, porque
sentimos aqui a cada manhã o seu cuidado por nós. Sentimos, Senhor, que o Senhor não desiste da Fátima, o Senhor não desiste da Naudília, não desiste da Aurenice, da Iapo, do Marcelo e de todos que estão aqui presentes. Como é gostoso, Senhor, poder sentir a tua mão poderosa sobre a nossa vida, o seu cuidado, o seu amor, em nos dar a certeza e a confiança de que em breve estaremos contigo por toda a eternidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor disse hoje, nessa manhã, aos nossos corações, que o céu nos espera. Amém. Obrigado, Senhor, porque uma festa muito linda está nos esperando, um banquete. O Senhor está nos esperando para tomar um banquete. Aquele banquete que o Senhor não toma há muitos anos, está esperando a cada um de nós lá no céu, para que estejamos juntos. Ó Pai amado, abençoe aqui a cada irmão que esteve aqui na sala, que ainda está. Abençoe os nossos irmãos que vão ouvir essa mensagem mais tarde, através do YouTube, que o Senhor possa despertar a cada um de nós, para que nós possamos fazer verdadeiramente aquilo que é a sua vontade, pois nós entendemos que a sua lei é santa, é justa e é boa, e restaura a alma, e é lâmpada para os nossos pés em todos os dias da nossa vida. Ó Pai amado, nos despedimos agora com a tua bênção, e que o Senhor abençoe a cada um de nós. Fica conosco e que hoje possamos ter o batismo do Espírito Santo mais uma vez, para que possamos sair daqui, irmos radiante, resplandecendo a tua luz para aqueles que ainda não conhecem a ti. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendita, que gloriosa luz, a minha alma vem encher, mais intensa e bela que a do sol. Venho em mim, Jesus, viver, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Sou crente,
Amém. Deus nos concedeu tanta luz, nós só precisamos obtê-la, nós só precisamos aceitar e estudar. Eu desejo a todos um bom dia. Eu peço que hoje nós oremos pela irmã Aparecida, aqui, nossa irmã aqui da sala, hoje ela não está cá, é a Cida, aquela que sempre faz as considerações aqui conosco, ela está fazendo aniversário hoje, e eu peço que nós clamemos ao Senhor pela sua vida e para que ela volte a estar conosco aqui na sala todos os dias. Um abraço para todos. Irmão Marcelo, muito obrigada. Nós aguardamos a tua volta aqui com grande ansiedade para nós continuarmos esses estudos. E eu desejo a todos um bom dia na presença do Senhor. Um bom dia a todos também. Fiquem com Deus. Amém. Fica todo mundo com Deus também. Bom dia. Deus abençoe a todos. Bom dia. Oremos pela mãe do Éden, a dona José, a irmã Gelisa. Ela está em Valadares fazendo uma cirurgia, me parece. Amém. Eu amo. Bom dia.